Glória a Deus. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Por gentileza, tome o seu assento e abra comigo a sua Bíblia no livro do sofrimento de Jó, capítulo de número 38. Jó, capítulo 38. Eu não sei se é possível, os irmãos do som, dar um pouquinho mais de retorno aqui para mim, por gentileza. Jó, capítulo 38. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar com os irmãos hoje aqui. O Senhor tem sido bom conosco, irmãos, todo o tempo. Tem guardado a nossa alma de tropeçar nos nossos problemas e até nas nossas falhas. O Senhor tem evitado a gente tropeçar de queda fatal, né? É tão bonito isso. Esses dias atrás, estava ouvindo o irmão usou um salmo aqui no púlpito que me fez fazer um passando na vida. Isso só lembrando, irmãos, de como o Senhor tem sido bom. Ele fala assim: se não for ao Senhor, nós teríamos sido dado por presa aos nossos inimigos. Mas bom é Deus que não nos deu por presa aos nossos inimigos, né? Que não permitiu que a gente caísse de uma vez sem condições de estar de pé. Então é na força dele que a gente anda, que a gente faz, que a gente fala, que a gente pensa, que a gente vive, né? É na força dele que nós fazemos a obra de Deus, é na força dele que nós cuidamos dos filhos, né? É na força dele que nós continuamos casados, irmãos. Você deveria celebrar muito a cada aniversário de casamento seu, sabia? E eu sei que eu estou falando para alguém aqui. Por conta que, durante todo esse tempo, irmãos, casais vêm chegado ao fim do relacionamento, mas o Senhor tem guardado a sua família e a sua casa, né? E eu sou agradecido a Deus por isso. Também quero agradecer ao pastor Cássio pela oportunidade de estar aqui hoje, ministrando a palavra de Deus. A gente veio aqui num mistake humano, mas o Senhor, que sabe de todas as coisas, Ele acertou, né? Errando, acertei. Glória a Deus. Capítulo 38 do livro do sofrimento de Jó, os primeiros 3 versículos. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e eu te perguntarei, e tu me responderás. Amém. Eu também não posso deixar de agradecer, irmãos, o nosso pastor, que tem sido também o nosso líder e tem nos dado a oportunidade de trabalhar ao seu lado, fazendo a obra de Deus em nome de Jesus. Essa passagem, irmão, saltou ao meu coração alguns dias atrás, quando eu meditava a respeito da palavra de Deus e algumas coisas que são interessantes, né? Eu gosto bastante de ler a Bíblia e de estudar a palavra de Deus, e eu sou muito curioso quanto às coisas da palavra de Deus, né? E eu estava percebendo, irmãos, que na teologia, uma das coisas que mais ficam, uma das primeiras impressões no estudo da teologia, e na parte da teologia que estuda a pessoa de Deus, a teontologia, né? Estudo da pessoa de Deus, teontologia. Ela explica, e já deixa logo de início, que Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Deus pode todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas e Deus está presente em todos os lugares. Deus é a única entidade, a única pessoa, o único ser em todo o universo que não é criado e tem resposta para tudo. Tudo que você precisa está em Deus. Tudo que você necessita está no Senhor. Só que o livro de Jó nos traz esse paradigma que deixa a gente, no inglês, puzzled, né? Deixa a gente num quebra-cabeça. O livro de Jó você conhece, existe ali alguns gostam de chamar de uma aposta entre Deus e Satanás a respeito da conduta de Jó. E Jó, com o passar do tempo, vai mostrando que realmente aquilo que Deus dizia a respeito dele era verdade. Certo período da vida de Jó, alguns amigos vêm o visitar, você conhece a história, e eles começam ali a elocubrar o porquê de Jó estar passando por aquilo. Irmão, se você já teve a oportunidade de ler esse livro e ver as elocubrações, os pensamentos, as respostas que aqueles homens traziam a Jó, é fantástico. Gente de muita sabedoria. A condução lógica e o processo de pensamento lógico naquele livro é uma coisa absurda. E Jó, em cada uma das vezes, em cada uma das questões que os seus amigos levantavam, Jó tinha uma resposta contundente, correta, sábia, né?
Mas no capítulo 38, a palavra de Deus fala que Deus então aparece a Jó. Né? E se você é como eu e Deus está presente em algum lugar, a primeira coisa que você pensa é: agora terei resposta das minhas perguntas. Agora terei resposta das minhas orações. Agora finalmente eu vou chegar a um denominador comum do que por que essa minha circunstância está como está. Mas quando Deus chega para falar com Jó, a primeira coisa que Deus fala com Jó não é: Jó, estou vendo o seu sofrimento. Jó, me compadeci das suas dores. Primeira coisa que Deus diz a ele: quem é esse que escurece o entendimento? Em outras palavras, rapaz, o que você estava falando? Rapaz, o que está passando na sua cabeça? E agora que Jó espera que uma pergunta venha ao seu encontro, ele fala assim: agora você vai fazer o seguinte, ó, eu vou perguntar para você e você me responde. Eu não vou te dar resposta, eu quero que você me dê respostas, Jó. E por isso que eu falava para você que na teologia isso é complicado, porque como é que um Deus onisciente, onipresente, onipotente pode fazer pergunta? Gênesis capítulo 3 é a primeira vez que Deus faz perguntas ao homem, se eu não me engano, capítulo 2, é o capítulo 3 mesmo. Que quando fala assim: Adão, onde é que você está? Após isso, por várias vezes na Bíblia Sagrada, a gente vê Deus fazendo perguntas aos homens. E nessa noite, aquilo que o Espírito de Deus colocou no meu coração, são 7 perguntas que o Senhor Jesus Cristo faz nos evangelhos aos seus discípulos. E eu gostaria de convidar o seu coração e o meu coração a responder essas perguntas hoje. Eu queria convidar você e eu para, antes de esperar uma resposta de Deus, dar resposta às perguntas do Senhor Jesus Cristo a nós na noite de hoje. E a primeira pergunta que o Senhor Jesus faz, dessas 7 que eu separei, vale a pena ressaltar que os evangelhos contam por volta de 100 perguntas que o Senhor Jesus Cristo faz nos evangelhos. É correto dizer que algumas delas estão em evangelhos sinóticos, então é a mesma pergunta, apenas registrada em evangelhos diferentes. Mas dessas 100 perguntas, eu separei 7, para que nós tivéssemos hoje um contato com elas e respondendo aquilo que tem no nosso coração através do Espírito de Deus. A primeira delas aparece em Marcos, capítulo 4, versículo de número 40, uma passagem muito conhecida. Quando os discípulos, Jesus fala assim: olha, nós vamos sair desse lado aqui e vamos para outra margem. Os discípulos entram no barco, vem uma tempestade no meio da noite, e o Senhor Jesus Cristo dorme no barco. E o barco está quase indo a pique, está quase perecendo. E os discípulos, vendo o Senhor Jesus Cristo dormindo na polpa do barco, eles vão até o Senhor e falam assim: Senhor, não te importa que pereçamos? Você já acordou com alguém reclamando com você? Já acordou com alguém reclamando com você? De uma falha sua muito grave, que está levando a pessoa a um problema muito grande, né? Rapaz, você não viu isso, né? Acorda, meu amigo, está todo mundo esperando. Jesus acordou no momento e falou assim: olha, nós vamos morrer, e a culpa é do Senhor. O Senhor não está se importando que nós estamos perecendo. Ué. Quem mandou a gente entrar no barco e atravessar o outro lado? Foi o Senhor. Não te importa que pereçamos? E o Senhor Jesus Cristo, levantando do seu sono, naquele momento muito claro de que ele estava descansando, ele fala assim para eles: por que sois tão tímidos, ainda não tendes fé? Ora, Jesus, a gente está quase morrendo. A gente está quase aqui se acabando. E o Senhor olha para mim e fala que quem não tem fé e quem é tímido sou eu. O Senhor está dormindo. O Senhor não prestou atenção ainda em volta da nossa circunstância. O Senhor não olhou para ver o que é que está se passando. Espera aí, tem um detalhe pequeno a respeito disso. Quem não ouviu o que está acontecendo foi você. Ele falou: nós vamos sair de um lado e vamos chegar até a outra parte. Ele disse no começo da viagem: nós vamos sair desse ponto e chegar até outro. Nós vamos sair da ponta A e chegar até a ponta B. Porque vós sois tão tímidos, ainda não tendes fé. Será que não é possível ainda compreender que as palavras que o Senhor Jesus Cristo nos dá na nossa vida,
Elas têm poder suficiente para levar a cabo tudo o que ele disse que iria acontecer? Porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? E é interessante olhar e falar assim, Senhor, não te importa que nós pereçamos. E quando ele fala nós pereçamos, eles incluem Jesus. Eles achavam que Jesus também ia perecer naquele momento. E a resposta está no último versículo dessa história. Que ele fala assim, olha, quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Nós não sabíamos que isso era possível até agora. A gente achou que ele também ia perecer. Igreja do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo estando no seu barco, ele é a garantia que você não perece. Porque ele não pode perecer. É impossível que ele pereça. Nesse mesmo momento, o Senhor nos ensina algo muito precioso. Que para descansar na tribulação precisa ter coragem. Você precisa ser muito corajoso para desfrutar e descansar quando tudo vai mal. Desfrutar quando tudo vai bem é muito fácil, mas descansar um sono dos justos quando tudo vai mal é difícil. Salmo número 4, versículo 8. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Quando Davi escreve esse salmo, fala que ele estava fugindo das perseguições de Saul. E ele fala assim, eu vou dormir e vou dormir bem hoje. Por quê? Saul está atrás de você, mas eu estou escondido no Senhor. Não tem problema. Ele me faz descansar em segurança. Pedro aprende tão bem essa lição, irmãos, que em Atos dos Apóstolos, ele aprendeu tão bem essa lição nesse dia, que em Atos dos Apóstolos, fala que ele no outro dia ia morrer, e estava na prisão, e o anjo teve que acordar ele durante a noite, porque ele estava descansando. Irmão, durante a circunstância ruim, descanse no Senhor. Viu? Não seja tímido, tenha fé, descanse. A resposta final ainda não veio, aí ele está te perguntando, você está tímido, está sem fé, por quê? Descanse. Desfrute da presença de Deus. Chore não pela tristeza, pela alegria da salvação no seu coração. Foi Ele que fez promessa. Sairemos do ponto A, chegaremos no ponto B. Ele não perece. A segunda pergunta que eu separei para você, o Senhor Jesus Cristo faz aos seus discípulos. Ela é muito conhecida. Mateus capítulo 16. Ele pergunta aos seus discípulos, quem é que as pessoas dizem ser o Filho do Homem? E vós? Quem dizeis que eu sou? Quem as pessoas dizem ser o Filho do Homem? E vós? Quem dizeis que eu sou? Vale a pena ressaltar que a história que antecede essa história, nesse momento, essa reunião com os discípulos, Jesus tinha acabado de curar um cego de nascença. E Jesus cura um cego de nascença de uma forma bastante interessante. Ele gospe no chão, faz lodo e coloca no olho do rapaz. E diz que quando o rapaz abre o olho, ele vê os homens como árvores. E aqui vem a primeira coisa que me intriga, né? Como é que um cego de nascença sabia como é que era uma árvore? Ele nunca viu uma árvore. Não é? Não chama sua atenção? Como é que ele sabe que era uma árvore? Ele nunca viu uma árvore. Ele é cego de nascença. Isso já nos mostra, irmãos, que para enxergar não precisa ver. É por isso que Abraão, saindo como vendo o invisível, ele saiu, não falou? Ele saiu andando como vendo o invisível e ele chegou até a terra prometida. Agora olha que interessante isso. Jesus, ele vê os homens como árvore e fala assim, vai lá e lava de novo, né? E aí agora vejo os homens normais, agora vejo todo mundo como deveria ser. Pergunta que eu faço, Jesus errou? Jesus errou? Assim, coloquei lodo demais aí, vamos consertar. Jesus não acertou na primeira no milagre, foi isso, irmão? Tem alguma coisa aí, não tem? Se você abre o Antigo Testamento inteiro e você vê a referência que Deus faz a respeito dos homens e o próprio Senhor Jesus Cristo, os homens sempre estão comparados com árvores. Deus sempre compara o homem a árvores frutíferas, infrutíferas, plantadas em lugares bons, né? A própria grande representação do Senhor Jesus Cristo no Éden era a árvore da vida. Não é mesmo? Ele era a árvore da vida. A sarça ardendo no deserto, você vê aquela mistura entre a humanidade e aquilo que vem da parte de Deus, o fogo consumindo, é a natureza divina, e a árvore é a natureza humana. Ali fala muito a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Duas naturezas em uma, e a uma não consome a outra.
Nem a árvore viva extingue o fogo e nem o fogo consome a árvore. Isso é muito maravilhoso, né? Você vê, por exemplo, a comparação da árvore de acácia com a natureza humana para fazer o tabernáculo. Então, durante todo o Antigo Testamento e por várias vezes, o homem é comparado a árvores. Jesus estava mostrando ali para os seus discípulos que ele deu àquele cego que até então agora de nascença, a primeira vez que ele viu, ele enxergou os homens como Deus os vê, como árvores. E depois, para que ele não ficasse perdido naquilo que havia sido revelado, Deus termina a obra na vida dele para que ele consiga enxergar normalmente. Ato contínuo, a esse momento, ele reuniu os seus discípulos e falou assim: e aí, como é que os homens veem a mim? Eu enxergo vocês pela maneira como vocês andam e pelos frutos que vocês dão. Eu enxergo vocês pela maneira que vocês fazem as coisas. Como é que vocês enxergam a mim? Como os homens dizem, quem os homens dizem ser o filho do homem? E vós, quem dizeis que eu sou? Como é que lá fora me enxerga e como é que vocês me enxergam? Sabe qual que é o problema com a gente, irmãos? E essa pergunta é pertinente para essa questão. Por conta que diversas vezes atribuímos a Jesus figuras que não o representam. Figuras que não o representam. Nós falamos que ele é um ajudador. Mas ele é aquele ajudador que não é um ajudador, é só um ajudante. Quem trabalha na construção sabe muito bem. O ajudante não sabe do serviço, quem sabe é o profissional, não é? Por diversas vezes chamamos Jesus para a nossa caminhada e ele não é um ajudador, ele é só um ajudante. Ele é o administrador, mas o CEO continua sendo a gente. Ele administra as coisas, mas nós continuamos ainda no controle delas. E a pergunta de Pedro e a resposta de Pedro é muito pertinente. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele fala muito bem. Pois eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra, essa declaração que você fez agora, eu edifico a minha igreja. Sabe o que é a questão, irmãos? É que toda a nossa vida como igreja está edificada nessa realidade de que tudo que nós precisamos está na árvore da vida. Toda necessidade que você veio trazer hoje, ele tem a resposta para ela. É ele quem segura a nossa vida como pedra de esquina da nossa igreja, da nossa união, da nossa comunhão e nossa comunidade de crentes no Senhor Jesus Cristo. Quem segura ela de pé é ele. E com isso eu digo para você, se você aguarda que um obreiro venha aqui, ou que um obreiro chegue aqui e consiga dar uma palavra para você que vai mudar a sua vida, a sua expectativa está dead wrong. Você está morto nela. Porque ele já é a pedra de esquina estabelecida. E é ele que tem a resposta de todas as coisas. E você só alcança a sua vitória dependendo da maneira como você enxerga isso. Se você enxerga isso da maneira como Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se a sua visão já foi lavada por Cristo, se ele já untou e já lavou as suas vistas, porque você também era cego de nascença. E ele limpou a sua vida, limpou os seus olhos. Você também era um cego de nascença. E ele mudou a nossa vida para a glória do seu nome. Pergunta de número 3. Essa é feita por Nicodemos, João, capítulo 3, versículo 12. Jesus faz essa pergunta para Nicodemos e dizendo assim para ele: se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como ireis crer quando vos falar das coisas do céu? E perceba a sequência da visão, da fé, da timidez e agora a questão de não crer no Senhor quando ele fala das coisas terrenas. Nicodemos vai procurar Jesus, e eu falei isso lá em Baltimore, lá em cima. Ele vai buscar Jesus durante a noite porque queimava o filme falar com Jesus durante o dia. Estava ruim. Nicodemos era alguém importante, ele não podia dar o gostinho de falar que Jesus agora era uma pessoa importante. Não podia. Então, por conta do medo dos judeus e por vergonha, ele foi procurar Jesus durante a noite. Isso era comum. Fazer quando tinha que se fazer alguma coisa que era em secreto, se buscava à noite para fazer. E ele vai falar com Jesus e ele começa a debater com Jesus e dar o braço a torcer em muita coisa. Olha, a gente sabe que ninguém faz as coisas que o Senhor faz se não vier de Deus. E começa a testar Jesus na conversa. Jesus começa a dar respostas contundentes para ele. E as respostas de Jesus são tão profundas que deixam Nicodemos confuso. Nicodemos era mestre. E ele foi lá para testar Jesus.
E quando chega um dado momento que Jesus começa a falar para eles da maneira do novo nascimento e como é que as coisas precisavam de acontecer, e Jesus faz uma pergunta para ele, vendo a perdição que ele estava ali, perdido do jeito que ele estava, ele fala assim, se eu te falo das coisas terrenas e você não crê, como é que você vai crer das coisas celestiais? E essa pergunta é tão pertinente para nós, irmãos. Se nós não conseguimos enxergar o cuidado de Jesus nas pequenas coisas do dia a dia, se nós não conseguimos enxergar que ele te trouxe até aqui é porque ele continua cumprindo com a promessa que ele fez para você. Se você não consegue crer que o fato de você ter chegado aqui nessa noite é prova suficiente de que ele é fiel para aquela promessa que ele fez com você, como é que você continua crendo no final da promessa? Se você não consegue ter fé suficiente para enxergar que cada passo da sua vida ele vinha cuidando de você, como é que você crê nos céus abertos e na celestial Jerusalém que vem do céu? Como é que você crê nessas coisas? Se você não consegue ter fé suficiente para saber que o fato de estarmos reunidos hoje aqui, de você ter tido força para vir aqui trabalhar na casa de Deus, servir a Deus na casa de Deus, é prova suficiente de que Ele está falando com você, como é que você vai crer num anjo do céu? Não crê. Não crê. As respostas, as perguntas que o Senhor Jesus faz são tão pertinentes, elas são tão chaves. Isso aí, dos adolescentes fala, isso é chave. Esses que elas são tão contundentes, elas fazem tanta diferença na nossa vida, que quando temos capacidade de respondê-las da maneira como Jesus as pede, isso muda toda a perspectiva da nossa vida. A quarta pergunta que o Senhor Jesus Cristo faz, ele faz naquela passagem onde duas pessoas são curadas em um momento muito particular da vida delas, né? A primeira é a mulher do fluxo de sangue e a segunda foi a Talita, filha de Jairo. Menina, Talita cumi, menina, acorda, levanta. E essa passagem ela é tão interessante porque diz que Jesus pisa na margem lá, chegando em Cafarnaum, e ele começa a andar e Jairo já vem pedir para ele ir na casa dele, lembra disso? Logo depois Jairo vem, você não vai na minha casa e tal. E Jesus começa a andar em direção da casa de Jairo e a multidão vem, né? O pessoal, irmãos, era assim naquela época. Ficava o pessoal vigia na beira na margem do rio. Quando eles percebiam que alguém vinha chegando, você sabe que a chegada de barco ela é lenta, né? O barco chega devagar, aí um tem que puxar e tal. Então dá tempo de avisar todo mundo da vila quem está chegando. Isso era muito comum. E quando viram Jesus chegando, alguém avisou. A multidão da cidade veio toda falar com ele. Veio todo mundo. E aí eles vão andando, subindo. Jesus desce do barco e vai subindo a margem e descendo. E a multidão vem e o oprime. Acontece com Jairo e a multidão vem o oprimindo. E vem uma mulher que Lucas disse que ela falava consigo no seu coração, mas Marcos fala que ela dizia, no sentido que parece que ela dizia a todos, que só se eu tocar a orla do vestido dele eu vou ser curado. Se eu tocar a orla da túnica dele eu vou ser curada. E ela faz isso. E quando ela é curada, Jesus fala, quem me tocou? Quem me tocou? E Jesus fica fazendo essa pergunta, quem me tocou? Quem me tocou? E o pessoal, Jesus, fala para mim, irmão, já recebeu o milagre? Já podia deixar quieto. Não, já recebeu o milagre dela, deixa ela embora. Deixa aí, já recebeu, já está tudo bem. Ninguém precisa ficar sabendo. Jesus falou, não, quem me tocou? De mim saiu virtude, tem que falar que foi quem me tocou. A Bíblia fala que quando ela tocou em Jesus, o sangramento dela estancou. Marcos e Mateus falam que ela foi curada, mas Lucas, como ele é mais preciso no momento que as coisas acontecem, da forma que as coisas... Nem Marcos nem Mateus estão errados. Só que Lucas ele é mais específico. Ele conta as coisas com mais detalhes, né? E ele fala que o sangramento estancou. E Jesus insistiu tanto que a mulher falou assim, ok, Jesus, fui eu que te toquei. Então tá bom, vai em paz, a sua fé te salvou. Aí ela foi curada. Há muita gente que há muito tempo Jesus vem perguntando, fala que eu te toquei, fala que você me tocou e alguma coisa aconteceu. Fala diante dos homens que eu já fiz alguma coisa por você. Confessa em público que você me tocou e eu transformei sua vida. Seja claro naquilo que já aconteceu com você. Você está comemorando como se isso fosse o bastante, você ainda não viu, tem mais. Só que você precisa abrir a sua boca para dizer o que já foi feito. Quem me tocou? E ele insiste.
A mulher tinha fé. A mulher sabia quem era Jesus. Só que quando você anda com Jesus, não adianta estar escondido. Você precisa ser público, que Ele é fiel. E Ele transformou a sua vida de uma maneira que só Ele podia fazer. Jesus insiste, quem me tocou? E a mulher, quando fala que o Senhor Jesus Cristo tocou, então ela recebe um grande milagre e volta para casa muito mais feliz. A quinta pergunta. Essa pergunta que Jesus faz para o cego de Jericó. Que queres que eu te faça? Ora, Jesus. É aquele tipo de pergunta, né? O cego vem para você e pergunta, o que quer que eu te faça? Ué, como assim? Como assim, que quer que eu te faça, né? Jesus chega, Lucas capítulo 18, versículo 41. Jesus está em Jericó. E está de passagem por Jericó. Está subindo a Jerusalém. E na porta da cidade tinha um cego. Você conhece a história. E o cego, quando ouve que Jesus estava passando, começa a gritar mais alto que todo mundo. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O nome do cego era Bartimeu. E ele chamava Jesus de Bar-Davi. Bartimeu significa filho de Timeu. E Bar-Davi significa filho de Davi. Então era mais ou menos como uma maneira de ficar acquainted com Jesus, né? De falar assim, olha, a gente tem alguma coisa em comum, né? Olha, eu sou filho de alguém, o senhor é filho de alguém também. Agora o senhor podia ter misericórdia de mim, né? Eu estou aqui por conta que eu sou filho de alguém. O senhor está aí porque o senhor também é filho de alguém. Então, vamos ajudar um outro aqui, né? Ajuda eu aí. E o grito dele era pertinente a isso. Por isso que ele chamava com tanta insistência, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia do filho do Bartimeu, filho do Timeu. E foi insistência tão grande, você sabe disso. Alguém fala assim, ó, o mestre te chama, vamos lá. Ele larga a capa e vai falar com Jesus. É interessante a capa porque dizem que naquela época, quando se mendigava, a capa ficava completamente por cima da pessoa, a pessoa ficava só com a mão para fora da capa. A pessoa ficava corcunda e com a mão para fora da capa para receber a esmola. Era dessa forma que pedia para não mostrar o rosto. Inclusive, alguns dizem que a capa era como se fosse a licença para mendigar. E quando Jesus o chama, ele larga a capa. Não preciso mais disso aqui. Eu não vou precisar mais estar aqui. Né? Eu não vou precisar mais estar nessa situação. Jesus mandou chamar, eu não vou precisar mais estar nessa situação. Larga a capa. E ele chega na frente de Jesus, Jesus fala assim, o que queres que eu te faça? Ora, Jesus. Como assim? Como assim? Mas sabe que é tão pertinente essa pergunta, irmãos, que muita gente, Deus fala assim, eu estou aqui, estou ao seu favor. Aí ele é cego. Ele é cego. Ele fala assim, Jesus, me arruma uma cana maior para mim poder, porque eu sou cego e tal, e a minha já está gasta, né? O Senhor faz o seguinte, me dá um baldinho maior, porque aqui, esse aqui de moeda cabe pouca coisa, dá um maior, que aí cabe mais moeda dentro. O Senhor sabe o que é o seguinte, o Senhor está aqui, o Senhor podia fazer uma propaganda geral aí, né, para mim, né? Tá, olha, tem um cego aí na esquina, pessoal, tem compaixão dele e tal. O Senhor podia dar um jeitinho para mim, Senhor, sabe o que é? Tem um projeto novo agora de cuidar de cego aqui na cidade, só que eu precisava que o Senhor desse uma palavrinha lá para ver se ajeita para a gente entrar, né? Se o Senhor falar, o Senhor é uma pessoa importante, de repente, né, o Senhor indica a gente lá e tal, aí o pessoal abre, né, o Senhor, né? Tem gente que quando se encontra com Jesus, ele pede por qualquer coisa, menos pela solução do problema. Ele fala assim, Senhor, me arruma mais dinheiro para mim não passar por essa questão de financeira. Senhor, me arruma um trabalho melhor para mim não precisar ficar trabalhando na hora do culto. Senhor, me arruma uma casa melhor, Senhor, me dá documento. O cego chegou diante de Jesus e falou assim, o problema, Jesus, está em mim. O que eu quero? O problema está em mim, é eu que preciso ver. Ninguém precisa mais fazer nada por mim, é eu que preciso ver. Não adianta o Senhor fazer nada extra para mim, o problema está em mim. E a única pessoa que pode resolver o problema em mim é o Senhor. É só o Senhor quem dá vista, mas ninguém dá vista. É só o Senhor que pode me fazer enxergar, mas ninguém pode fazer enxergar. É só tudo que eu precisava para viver nessa terra eu já tenho, eu só preciso enxergar. Me ajuda, Senhor, só o Senhor me pode fazer enxergar.
Por vezes você vem à casa de Deus, chega na presença de Deus, Deus fala assim, o que quer que eu te faça? Você fala qualquer coisa, menos a circunstância do problema. Você pede tempo após tempo a respeito dos mais variadas questões, menos a circunstância que é a chave do problema. Senhor, esse aqui é o problema está aqui em mim, nessa área, eu preciso mudar, o Senhor pode fazer. Senhor, o problema é isso aqui, que eu não consigo sair, o Senhor pode fazer eu sair, me ajuda. É só o Senhor que pode fazer. Quando ele fala assim, Senhor, que eu veja, vê. Eu quero ver, vê, pronto, está resolvido. Quando você chega na presença de Deus e fala para Ele qual realmente é o problema, Ele fala para você que realmente o problema acabou. Realmente o problema acabou. A pergunta de número 6 e a última pergunta. Jesus faz essa pergunta a Cleopas e o seu companheiro. Capítulo 24 do livro de Lucas. Eles estavam indo em direção a Emaús. Estavam saindo de Jerusalém, domingo de manhã, indo a Emaús. É interessantíssimo isso, né? Emaús, irmãos, era um reduto zelote. Zelote era uma facção judaica terrorista. Era o ISIS dos judeus da época. O pessoal, durante a noite, aquela hora da noite, ia matar romano. O negócio era feio mesmo. Pelo menos 2 discípulos de Jesus eram dos zelotes. Pelo menos 2. Né? Pedro era um deles e João era outro. Né? Os filhos do trovão. Simão e João. Né? Os filhos de Barjonas, filhos do trovão. E era gente complicada, irmãos. Alguns historiadores falam que, inclusive, Judas era zelote também. Judas Iscariotes era zelote também. Era a turma da pesada. Jesus, quando aparece falando do reino de Deus, para eles foi um colosso. Opa, chegou o cara aí que vai ser o nosso líder a derrubar os romanos. Eles amaram a ideia de Jesus. E Emaús era o reduto zelote. Emaús, aliás, foi a cidade onde surgiu a rebelião dos Macabeus, que foi logo depois de Malaquias e tal, naquele interlúdio entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ali era uma região importante, era uma região de gente complicada e gente revoltada com o estado atual de Israel. Cleopas e o seu companheiro, provavelmente a sua esposa, naquela manhã, se levantaram de Jerusalém e falaram, estão voltando para Emaús. Não deu certo, esperamos esse negócio de Jesus aí vir, restaurar, morreu, já era, nós vamos voltar para a nossa vida antiga. Nós vamos voltar para onde a gente veio. Jesus aparece no caminho para falar com eles, eu acho isso fantástico. Porque se fosse eu, largava a mão. Conversa, rapaz. Depois de tudo que a gente fez, depois de tudo que caminhou comigo, tudo que eu falei para vocês, vocês agora vão me largar? Não, vá. Mas Jesus aparece naquela manhã acompanhando eles pelo caminho. E não só ele aparece, mas começa a conversar com eles, né? Ele aparece e fala assim, que palavras são essas que trocais entre vós? E por que estáis tristes? O que vocês estão conversando aí? Por que vocês estão tristes? A resposta deles para Jesus é tão grossa, né? És tu peregrino em Israel? Não sabe das coisas que têm sucedido? Era muito claro, eu explico isso também, expliquei esses dias atrás, porque cheguei à conclusão do que acontece porque eles fazerem aquela pergunta daquela forma. Era domingo de manhã, significa que para aquela pessoa estar saindo de Jerusalém, ela precisava ter passado o sábado inteiro na cidade. Sábado ninguém entrava e saía da cidade, era o dia do sábado, eles falavam de guardar o sábado, era o dia da consagração, ainda mais naquela semana. Então não é possível que aquele homem não sabia o que aconteceu, porque se ele estava sábado na cidade, a cidade só se falava disso. Jerusalém não tinha outro assunto naquele final de semana. Então, provavelmente, ele chegou na sexta-feira. E se ele chegou na sexta-feira, pelo caminho que ele chegou, ele viu a crucificação. Então, para ele assim, só pode ser uma coisa. Ele deve ter acordado muito cedo hoje e passou por Jerusalém já. Ele deve ter passado lá por dentro. Você é peregrino em Israel? Você já passou por dentro da Jerusalém e não sabe de nada que aconteceu? Né? Das coisas que têm acontecido? Aí Jesus ainda perguntou, quais? Quais coisas? Às vezes, irmãos, Jesus quer ouvir a sua versão da história que ele está escrevendo na sua vida.
Qual que é a versão da história que ele está escrevendo na sua vida? Ele está escrevendo uma história na sua vida. Qual é a sua versão dela? Ele tem a versão dele. Qual que é a sua? Qual que é a sua versão daquilo que Jesus está escrevendo? E ele continua falando. Eu falo, não, de Jesus, varão profeta. Homem usado em milagres e prodígios. E nós críamos que seria ele agora remir Israel. No entanto, ele morreu. E agora já é o terceiro dia. Né? É bem verdade. Aí ele usa essa... É bem verdade que algumas mulheres foram até o sepulcro e não o viram lá. No entanto, já nós não vimos nada. Irmão, Jesus começa falando para eles, olha, que palavras são essas que vou trocar entre vós e por que vocês estão tristes? E falando assim para eles claramente, sabe por que vocês estão tristes? Por causa da maneira que vocês contam a história. Sabe por que a tristeza bate seu coração diversas vezes? Por causa da maneira como você tem contado a sua história. Que ele está escrevendo na sua vida. Jesus respondendo para ele, assim, ó nécios e tardos de coração. Como vocês são bobos, gente. Para crer em tudo que os profetas lhes disseram. Não convinha, pois, que o Cristo padecesse essas coisas? Então, falando a respeito da lei, dos profetas e dos salmos, escreveu-lhes tudo que haveria de acontecer com o Cristo. Em outras palavras, Jesus se encontra com eles e quando eles respondem a Jesus o que acontecia, e ainda eles usam, é bem verdade que algumas mulheres viram, mas o problema era o seguinte, que as mulheres que viram não valia nada. É verdade que tem gente que está tendo a experiência com Deus. É verdade que tem gente que está glorificando ao Senhor. É verdade que tem gente que quando vem uma palavra de dá um glória a Deus, ele pula de alegria, mas eu não estou sentindo nada. Mas para mim não acontece nada, para mim não muda nada. Para mim a história não vai para frente, para mim a história não caminha. E aí Jesus intervém na nossa história mais uma vez. Será que vocês não estão percebendo? O que eu estou fazendo fazia parte do que eu tinha dito que ia fazer. Que a história, da maneira como eu estou escrevendo, é exatamente como eu tinha dito que eu ia escrever. Eu tinha avisado você que você ia passar por esse tipo de situação. Eu tinha dito a você que na chamada do ministério que eu te levantei, tinha questões que seriam complicadas de passar. Agora, não é verdade que elas viram que vocês não viram. A verdade é que da maneira que vocês trocam a palavra entre vocês, é o motivo da tristeza do coração. É o motivo de que o coração tem ficado amargurado. Pastor, posso fazer uma oração? Me ajuda a fazer um favor, meu irmão. A sétima pergunta, antes de eu chamar você para ficar de pé. Essa é gloriosa. O Senhor Jesus Cristo faz ela no túmulo. Para Maria. A sétima pergunta, irmãos, ela é tão poderosa. Mas ela é tão poderosa. Que eu tenho certeza que ele vai mudar a sua vida como mudou a minha. As mulheres chegam até o sepulcro para fazer aquele momento de preparar o corpo de Jesus mais uma vez. Está lá em João, capítulo 20. E elas chegam e depois elas veem que não estão lá, buscam os discípulos vêm. Maria Madalena ainda fica lá no horto. Então ela desce, depois dos anjos terem dito para ela, porque procurais entre os mortos aquele que vive está, ela sai no horto. E diz que ela fica chorando no horto. Ela está chorando. Triste. Aí Jesus aparece para ela no versículo 15 e fala assim, mulher, por que choras? A quem buscais? Ora, irmão, eu estou no cemitério. Eu estou no cemitério, a pessoa mais importante da minha vida morreu. A pessoa que eu tinha mais expectativa que podia mudar a minha circunstância morreu. Como é que ele pergunta para mim, o que eu estou chorando? Às vezes você fica falando assim, Senhor, o Senhor está brincando com meus sentimentos. O Senhor está brincando com as minhas emoções. As minhas emoções. O Senhor está brincando com elas. Por que choras? Ué, como assim? A quem buscais? Mas é justamente a resposta dessa pergunta. Se você veio até o sepulcro dos seus sonhos, das suas questões, das promessas que Deus
disse para você que iria fazer. Se você veio até o sepulcro dessa história que Deus estava escrevendo, para buscar alguém que não pode fazer nada, você tem motivo para chorar. Mas a resposta de quem você veio buscar é quem faz toda a diferença. E quem limpa as suas lágrimas. Quem perguntou para a mulher o motivo do choro, era o motivo do choro. Mulher, você está chorando por quê? A quem buscais? Eu estou vivo. Eu estou vivo. Isso devia tirar toda a tristeza do nosso coração quando vimos a casa de Deus. Não viemos buscar um Deus morto, um Deus que não pode fazer nada. A quem buscais? Para quem você faz esse esforço enorme de sair domingo à noite para vir até essa casa? É uma figura morta? É uma figura que perdeu o poder, que não pode fazer nada? A quem buscais? A quem buscais? A quem buscais? Eu lembrei, esses dias atrás, um momento muito particular da minha vida. E ele começa na lembrança de uma passagem bíblica. Agar, quando ela foge de Sara, ela vai descendo pelo deserto e Deus aparece para ela e fala assim: Agar, volta. Volta, Agar. Vai lá para sua senhora, tá? Eu tenho um plano na vida dessa criança, aí pode voltar. Não vai acontecer nada, Agar, volta. Aí ela fala assim, diz que Agar faz aquele lugar, a gente batiza aquele lugar de El-Roi, o Deus da vista. O Deus da vista. Aí ela fala assim: não atentaria eu, não veria eu, não colocaria os meus olhos naquele que me viu? El-Roi. O tempo passa mais um pouquinho, quando Rebeca vai se encontrar com Isaac pela primeira vez. Diz que Isaac vinha da oração de Bet-El-Roi, do poço El-Roi. Ele estava orando lá onde Deus via. Essa expressão desaparece do Antigo Testamento e ela volta no Novo. Quando Jesus fala assim: você, quando for falar com o seu pai, fecha a porta do seu quarto e fala com o seu pai em secreto que te vê. Deus te vê. Esses dias atrás eu estava sentado aqui do nosso ladinho aqui, pastor. E um dos nossos obreiros, ele tem sido uma bênção para mim, porque ele sempre tem trazido mensagens de Deus poderosas. Às vezes me segura do lado e fala alguma coisa que me faz lembrar, porque Deus fala comigo através dele. Deus usa muito ele em profecia. E esses dias atrás ele me segurou assim e falou assim: Deus me mostrou que ele te viu. Ele falou para mim aqui que ele te viu. Quando você estava de chinelo em cima daquela bicicleta, na frente daquele pasto, e alguém chegou para você e falou assim: você não vai dar nada. Eu falei: como é que esse homem lembra? Eu lembrei, irmãos, que quando eu tinha por volta de uns 11 a 10 anos, eu era muito sozinho. Não é porque eu tinha muita dificuldade para fazer amizade e tal, por várias questões. E eu lembro que, às vezes nas minhas solitudes, de andar de bicicleta sozinho, de fazer as coisas sozinho, tinha um pasto atrás da minha escola. E durante o inverno, o mato fica seco, né? E eu fui lá e coloquei fogo no mato. Tinha muitas casas em volta e não pegou fogo em casa nenhuma. Mas eu lembro que as mulheres, donas das casas, ficaram muito bravas, porque acabou com a roupa no varal. Foi um fogo muito grande, um pasto grande que queimou. E eu lembro que eu, como todo bom criminoso, voltei lá para ver o crime, né? Eu estava em cima da minha bicicleta, pastor, e eu lembro que uma das mulheres das casas me reconheceu. E ela olhou para mim, eu estava de chinelo em cima da minha bicicleta. E ela chegou para mim e olhou para você e falou assim: foi você que botou fogo aqui, pivete? Eu vou te dizer o que vai ser de você. Você vai ser mais um que não vai dar nada. Isso aconteceu quando eu tinha 10, 11 anos de idade. E Deus falou para um obreiro, há poucos dias atrás, que ele me viu naquele dia. Ele me viu no dia do horto. Ele me viu no dia onde nada fazia sentido, onde eu achava que as coisas realmente eram perdidas. Ele me viu no dia da solidão. Ele me viu. E ele falou assim: eu não guardei as palavras,
Eu não guardei as palavras daquela mulher, mas ele guardou. Ele guardou as palavras daquela mulher. E ele falou, olha, isso é a sentença da senhora, a minha é outra. Enquanto ele continuar buscando aquele que tem vida nele. Enquanto ele deixar de ser tímido na sua fé, o barco chega até o outro lugar. Enquanto ele crê que as provas das pequenas coisas que eu faço na vida dele é a prova das coisas celestiais, que são muito maiores, a questão na vida dele. Enquanto ele souber que eu sou o único que pode resolver o problema dele de uma vez por todas, vai ter solução. Enquanto ele continuar conversando as conversas que trazem alegria, porque elas fazem menção daquilo que eu estou fazendo, tem jeito. Enquanto ele continuar dando testemunho de que quando ele me toca, alguma coisa extraordinária acontece, ainda tem solução. Por que choras? A quem buscais? Fique de pé, por gentileza. Sei que tua fidelidade. Nós começamos a nossa mensagem em Jó. Lembra disso? Falou que Jó chegou diante de Deus. Deus chegou diante de Jó e falou assim, fez perguntas para ele que ele não sabia responder, não foi? Quando Deus termina de fazer as perguntas a Jó, capítulo 42 do livro, Jó chega à seguinte conclusão: ele não consegue responder uma pergunta. Ele não consegue dar razões para Deus como ele deu para os seus amigos, ele não consegue. Mas ele chega no capítulo 42 e fala: Senhor, bem sei que tudo podes e de que nenhum dos seus planos podem ser impedidos. Hoje eu sei. Agora eu cheguei à conclusão de como é que as coisas funcionam. Ele sabia que o Deus da vista, que eu enxergava durante todo o tempo, enxergava ele naquele dia e podia fazer alguma coisa. Eu não sei qual que é a sua questão, onde você está nessas perguntas, mas eu queria convidar você a respondê-las aos pés do altar do Senhor hoje e fazer um conceito com Deus, para a glória do nome de Jesus. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Seus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas o meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Oh, leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Oh, sei que a tua fidelidade que leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Oh, sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim, oh, me enchem da tua paz. Antes de orar por esses irmãos, eu queria dar mais uma oportunidade para você. Eu sempre falo essa pergunta durante a minha oração, mas essa é uma pergunta que Jesus não faz aos seus discípulos, ele faz a tudo que tem ouvido para ouvir. Há uma passagem que Deus está falando sobre as ovelhas, Jesus está falando sobre as ovelhas que foram entregues nas suas mãos, e ele fala assim: as minhas ovelhas estão nas minhas mãos, e delas quem poderá arrebatá-las? Essa é uma pergunta hoje, até hoje, que a eternidade não tem como responder. Não há ninguém que possa tirar as ovelhas de Jesus da mão dele. Vem aqui ficar na mão de Jesus de novo. Você está tentando escapar, mas nem você consegue escapar da mão dele. Vem aqui, deixa eu orar por você.
Nós vamos cantar mais 30 segundos. E eu vou orar por você em nome de Jesus. Sei. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Oh, sei que a tua fidelidade que leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Oh, eu sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. E os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Os meus olhos sobre mim, oh, me enchem da tua paz. Senhor, meu Deus e meu Pai, conforme a tua palavra, Senhor, eu preguei tudo que o Senhor me deu para essa noite, Jesus. Eis aqui os teus filhos, ó Pai, vindo rendidos diante do Senhor, Pai. Senhor, não há razões, ó Pai, não há questões, ó Deus, não há dúvidas, ó Senhor, Pai, que o Senhor não há dado respostas contundentes e finais para elas. Mas olha, Senhor, Pai, a necessidade do coração de cada um dos teus filhos, ó Senhor, conforme o teu beneplácito, a sua boa vontade para com eles. É o Senhor quem levanta, é o Senhor quem dá nome, Senhor. É o Senhor quem escolhe, é o Senhor quem ata novamente os relacionamentos que já estavam desatados, ó Senhor. É o Senhor, Pai, quem faz, Senhor, compromisso, Senhor. E, Pai, pacto com eles hoje, Senhor, de que o Senhor continua sendo fiel em cada uma das circunstâncias. Nós estamos aqui, Senhor, Pai, como Jó, Senhor. Bem sabemos que tudo o Senhor pode, que nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido, Senhor Pai. De que quando o Senhor abre a sua boca, Pai, e dá uma palavra, ela acontece porque o Senhor é poderoso para velar por ela. O Senhor pode todas as coisas, ó Senhor, e é essa nossa confiança diante do altar nessa noite, Senhor, de que o Senhor, Pai, quem prometeu, é fiel para cumprir, e que nada, nem ninguém pode nos tirar das tuas mãos, ó Senhor, porque, Senhor, Pai, nós somos teus, ó Deus, nós somos teus, a nossa casa é tua, Senhor, e hoje a nossa conversa muda. Hoje a nossa conversa muda, Senhor. Hoje as nossas expectativas mudam. Hoje, Senhor Pai, os nossos conceitos mudam, porque o Senhor fez eles mudar através do Teu Espírito diante do Senhor na Tua casa. Para a glória do Teu nome nós pedimos agradecidos em nome de Jesus.